Queridos e queridas, amigos e amigas, gente que gosta do rádio, como a gente gosta também. Hoje é mais um dia em que nós vamos conversar com pessoas que marcaram o rádio, que deram a vida para o rádio, que trabalharam durante anos e anos em diversas emissoras. E nós vamos conhecer sempre um pouquinho mais. Às vezes a gente já conhece porque era ouvinte, porque era parceiro, enfim, porque trabalhou junto. Mas às vezes é necessário que a gente faça algumas perguntas e que a pessoa abra o coração, certo? Queria dizer a vocês que nós estamos nas redes sociais com vários canais, então, de cima para baixo, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Estamos também no podcast do nosso querido Léo Lopes, o Radiofobia. E estamos onde você quiser, porque essas gravações, essas emissões vão ficar ad eterno. Não posso me esquecer de dizer a vocês que nós estamos aqui, comemorando mais 100 anos de rádio. 100 já foram. Então, agora a gente está comemorando mais 100 anos de rádio. E esperamos que muitos de vocês, jovens e adultos que estão acompanhando o trabalho da gente, possam usufruir dessas informações, dessas histórias, e até às vezes, deixa eu ver lá o que foi o fulano falou, a pessoa perguntada sobre tal coisa e tal, pode me ajudar na escola, pode me ajudar no trabalho escolar, certo? Como? Perdão, falta de elegância, Eu vou me apresentar então. Eu sou Luiz Fernando Malhoca, radialista, apaixonado pela comunicação desde que me conheço por gente, e vou conversar hoje com uma pessoa que também sempre foi muito apaixonada pelo rádio. Então eu vou convocar uma querida companheira, não trabalhamos juntos. Toda vez que eu ia para um lugar, ela estava no outro, e a gente virava concorrente, né? A gente nunca é concorrente do colega. As emissoras é que concorrem entre si. Nós somos colegas. Vem para cá, Branca Amaral. Olá, Malhoca, querido. Como está? Tudo bem? Bem, e que prazer em poder ouvir de novo, em alto e bom som, essa voz que durante tantos e tantos anos embalou programações de emissoras de rádio. Vou querer saber tudo. Você vai me contar assim que possível. E de vez em quando eu dou uma cutucadinha só para esclarecer uma outra coisa que talvez eu não conheça ou que eu não entendi bem, mas de qualquer maneira eu vou deixar você bem à vontade para que você diga quando você começou, onde você percebeu que essa voz, que é linda até hoje, poderia ser radiofônica, porque a gente começa com voz que depois precisa trabalhar. Conta um pouquinho desse começo profissional. Primeiro, eu quero agradecer esse convite, muito honroso, e dizer para você que eu fiquei muito feliz e querendo muito participar de um trabalho tão importante que você vem desenvolvendo, que eu considero importantíssimo, um legado, um presente não só para nós radialistas, para quem está atuando ou não, realmente um grande presente, e para as próximas gerações que queiram conhecer a história do rádio, o que foi, quem fez e o que fez. Então, eu estou aqui com muito prazer, com muito orgulho, e estamos aqui para isso, para o que você quiser saber. A produção sempre vai buscar pessoas de nome, e nem sempre a gente encontra, sabe onde as pessoas estão. Algumas delas não querem mais nada com conversa. Falam, já foi, já passou, isso foi um pedaço da minha vida. Mas é tão importante, como você mesmo disse. É tão importante porque a gente que é do ramo, às vezes quer relembrar alguma coisa, fala, puxa, onde tem uma entrevista de fulana? Onde tem alguma coisa que A, B ou C, alguém que já passou para a eternidade, vai ficar só lembrança. Muita coisa que não ficou registrada. Então, esse legado eu assumo, concordo com você, a gente tem obrigação
de fazer, de se doar um pouquinho, de dizer para as pessoas como as coisas foram no passado, porque tudo muda muito rapidamente, né? E mudou, O próprio mercado mudou. Então vamos lá, a tela e o microfone são todos seus. Então, Malhoca, eu comecei assim, foi, na verdade, por acaso. Eu já era apaixonada pelo veículo, mas o meu sonho era outro. Não era ser radialista, embora gostasse muito do veículo. Mas as coisas foram acontecendo sem que eu procurasse. Foi através da Claudete Troiano, que todo mundo conhece, minha amiga Claudete Troiano, que está nativa, né? Parece-me que está na Rede TV, e a Claudete integrava uma equipe feminina de esportes que a Rádio Mulher, acho que extinta Rádio Mulher, teve a ousadia de lançar. Uma equipe feminina de esportes. Imagina, naquela época, né, na década de 70, 4, 5 mulheres entrando, né, para um trabalho que, na época, era um trabalho permitido, parece que permitido só aos homens, né? Então, eu acho que foi uma ousadia da rádio e de quem fez parte da equipe. A Claudete era narradora, muito boa, por sinal, e faltava elementos para essa equipe. E a Claudete teve a ideia de me treinar para ser repórter de campo. Então, ela e uma comentarista, Jurema Yara, foram para minha casa, passamos a noite inteira, uma noite de sábado para domingo, com cartolinas desenhando o campo, jogadores, as figurinhas, o que é isso, o que é aquilo, e passamos a noite inteira fazendo isso. Bom, eu achei que sabia, que tinha aprendido tudo. Elas também acharam. Só que isso foi de sábado para domingo, e na segunda-feira eu fui entrevistada pelo o dono da rádio, que era o seu Roberto Montoro, e na segunda-feira ele me entrevistou, e na quarta-feira foi a minha estreia. Eu nem preciso dizer que foi um desastre. Mas, a partir dali, Malhoca, eu não fui muito bem recebida por uma única repórter que tinha na equipe. E, a partir daí, eu me interessei muito pelo assunto e comecei a estudar. Comecei a assistir a todas as partidas, comecei a ligar para as concentrações, falando com os técnicos, enfim, comecei a deslanchar. Tem histórias assim hilárias, né, de coisas que aconteceram comigo em campo, como, por exemplo, uma partida que, bom, vou falar antes da minha estreia, né, que era Palmeiras, não me lembro agora qual o time adversário, e na hora que a Claudete me cumprimentou, eu acabei esquecendo o nome do Palmeiras. Mas sempre tinha alguém para ajudar. Sempre Como alguém. saiu? O que você falou? Você falou o quê? Palestra Itália? Ou não falou nada? Como é que foi? Fugiu, deu branco, esqueci o nome do Palmeiras, nem Palestra Itália, nem nada, mas aí tinha uma pessoa do lado que foi solidária e que me ajudou. Porque a repórter, então, né, que deveria estar ali solidária à minha chegada e ajudando, ela não fez. Então, alguém me ajudou ali naquele momento e passou. O nervosismo era imenso, né? Não poderia ser diferente, né? E, bom, isso aí passou e eu fui tomando ciência da coisa e fui caminhando. Mas um dia, no Morumbi absolutamente lotado, era Brasil e Áustria, um amistoso. E essa repórter, eu sem noção de nada, ela me fez entrar
para fazer uma entrevista, e já não dava mais tempo, a partida já iria começar. O juiz me expulsou e o Morumbi veio abaixo. Então, nós estamos É, falando de uma época. O é, rádio sempre foi machista, a gente não tem sim, sim, que defender. O rádio sempre foi, aliás, a verdade. televisão talvez menos, porque ela congregue muita gente, mas o rádio sempre foi, sim, bem mais machista, como o jornalismo impresso era no começo, depois as coisas mudaram bastante. Agora, o que é curioso é que uma emissora, a gente não tem essa história contada. Quando eu vou falar, a expressão que eu vou usar, de verdade, significa ainda não falamos, sempre tivemos momentos em que alguém, como você, comenta que fez parte da equipe. A gente não tem a história do seu Roberto Montoro, que infelizmente Sim, ainda está vivo, não tem a história do Robertinho, que é o filho e que cuida das coisas do pai, da sequência. Essa rádio que você citou, se eu não me engano, ela tem um nome oficial de Rádio Morada do Sol Limitada e que usou o esquema Rádio Mulher para chamar atenção. Então, era isso, uma época que colocava a mulher em campo, fora de campo, era mulher o tempo todo. Não que não houvesse a participação masculina na técnica, no controle geral, não era uma rádio feminista, mas era uma rádio feita por mulheres e para todo mundo. Quem gostasse de voz de mulher poderia ouvir, homem, mulher, criança, jovem, não importa. Então, aos pouquinhos, a gente vai contando essa história e ela vira um pouco de mosaico também, porque cada pessoa que vem e conta uma participação, a gente vai montando o quebra-cabeça para entender melhor. sim. O que você quiser contar de mico, de hilário, o povo gosta muito disso. O pessoal que está nos vendo agora adora saber essas coisas de bastidores, principalmente. Então, fique à vontade para contar coisas engraçadas, hilárias e que... Obrigada, Mariana. Muito obrigada. É assim, hoje a história é engraçada. Na época foi terrível, né? Porque enfrentar uma situação como essa, e não foi só isso, né? Tiveram outras, né, oportunidades assim que a gente atuou de uma forma não muito elegante, vamos dizer assim. É, Depois desse episódio, eu achei que não fosse mais voltar. Eu achei que eu não iria conseguir enfrentar de novo tudo aquilo. Mas eu decidi ao contrário. Eu quis aprender de verdade e passei a me dedicar muito, e aí a coisa começou a andar diferente. Mas, vez ou outra, a mulher é muito competitiva, a mulher é muito mais competitiva do que o homem, sem dúvida nenhuma. E, por causa disso, eu passei alguns perrengues, né? Enfrentei algumas situações nada agradáveis. Mas teve uma vez que eu tive que tomar uma atitude que eu não gostaria por causa dessa repórter. Eu não vou citar o nome, porque não vem o caso. Mas ela realmente me perseguia muito. E um dia, era na época, não tinha microfone sem fio naquela época, né? Era com fios, era aquela parafernália de fios pelo campo. E eu, percebendo que meu posto estava instalado do outro lado, eu combinei com 3 jogadores, né, que nos intervalos, no intervalo, que eles fossem falar comigo ali onde eu estava. E cada vez que o jogador se dirigia a mim, ela entrava falando. E, por último, ela foi entrevistar o cão da Polícia Militar. E eu soltei um palavrão com o microfone aberto. Mas essa ainda. Essas coisas acontecem sem que a gente possa prever, né? Até porque isso Verdade. vem de dentro. Aí a Claudete Troiano disse lá de cima, microfone aberto aí embaixo. Eu olhei, era o meu. No dia seguinte, eu cheguei à emissora e fui falar com o seu Roberto Montoro. Bati na porta dele, entrei e falei,
Senhor Roberto, se o senhor não ouviu, alguém já contou. E ele disse, ouvi. Aí ele perguntou o que aconteceu, eu contei a história, ele convocou a equipe para uma reunião e colocou a repórter de férias, ela já estava com férias vencidas, ela ficou de férias e eu fiquei sozinha cobrindo tudo. Mas logo depois disso aconteceu, eu já estava nessa época apresentando um programa na rádio, era a madrugada inteira, da meia-noite às 5. E esse programa foi muito importante na minha vida, apesar do horário, naquela época era mais, não sei porquê, mas era muito mais, o rádio era mais importante para as pessoas à noite. Eu fazia um programa muito assim dedicado às pessoas com insônia, solidão, sei lá, eu tinha uma linha de pensamento, né, e acabou que o programa realmente tinha muita audiência. E, para minha surpresa, logo depois desse episódio que eu acabei de narrar, que eu comecei a fazer esse programa, eu recebi um convite importantíssimo para uma homenagem no Salão Nobre da USP, e eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Porque era um programa, assim, muito livre, tinha produção, mas eu não seguia, eu fazia tudo de improviso, e, de repente, eu sou chamada para uma homenagem, e eu achei que fosse brincadeira. Sinceramente, eu pensei que fosse brincadeira. Fui sozinha, na época, porque falei, não vou pagar mico, eu vou sozinha. E quando eu cheguei no salão lá da USP, ali na Doutor Arnaldo, eu fui recebida e levada, né, para aquela ala VIP dos homenageados, e de repente, assim, o tempo correndo, eram muitos homenageados, e o tempo correndo e nada, e eu estou ali aguardando, era a única mulher ali. De repente começaram a falar que agora vamos chamar ao palco uma mulher que talvez nem ela mesma saiba da importância do trabalho que vem desenvolvendo através do seu programa de rádio. E começou a contar, narrou 3 histórias de pessoas que desistiram do suicídio, que estavam sintonizadas na Rádio Mulher, me ouvindo. Eu comecei a chorar, Malhoca, naquele momento eu comecei a chorar. E digo por quê? Tudo aquilo que eu falava, aquelas mensagens de aproximação, eram dirigidas a mim, na verdade, eu falava para mim mesma. Eu estava passando por um momento difícil, muito difícil, e aquilo tudo eu falava para mim. E nunca imaginei que isso fosse tocar as pessoas ao ponto de desistirem do suicídio. Estavam com ideia fixa de suicídio. Quando me chamaram ao palco, foi falado assim, Branca Amaral, você está salvando vidas. E já tinha narrado essas 3 histórias. Uma advogada, que eu me lembro do nome, Norma, que tinha ideia fixa de suicídio e antes matar o filhinho dela, de 5 anos. Um estudante de psicanálise, que com depressão fortíssima, ideia fixa de suicídio, desistiu. E um professor de matemática de Marília. Esses foram os três casos, né, que eles tomaram conhecimento. Foi tão emocionante que eu subi e desci chorando e não consegui falar nada. Eu só disse obrigada com dificuldade. E aqui... Olha, Branca, Oi? Só um pouquinho. Desculpa interromper, mas é a minha posição e a minha função aqui. O rádio, ele tem uma função importantíssima. Nem todo mundo percebe.
Então, Verdade. o fato de você trabalhar de meia-noite às 5, obviamente, ao vivo, porque Sim, não era uma programação que você fica gravando, toca a música. O rádio, à noite ou de dia, ele é companhia. Ele sempre foi com companhia. certeza. E eu sempre digo isso, e não serei o último e também não fui o primeiro a dizer, onde houver alguém carente, todos nós o somos, onde houver alguém que precise de uma voz amiga, o rádio está ali exatamente cumprindo a sua função. Ô, Agora, companheiro, o fato de você ter um problema seu, que você não expunha, mas você utilizava como meio uhum, para chegar nas pessoas, quantas e quantas pessoas você ajudou? A gente brinca, às vezes, dizendo que o rádio é um CVV. O CVV pode ter sido criado também baseado no que é o rádio. verdade. Nunca conversei com ninguém sobre isso, não quero nem criar polêmica a respeito, mas é a possibilidade de alguém numa posição um pouco superior, não no sentido de melhor, mas porque ele tem um microfone e essa voz ecoa por diversos lares, por carros e etc., onde houver um equipamento de captação sonora, e aí ele se propõe, se destina a ajudar as pessoas. Essa é a grande função. Então, se É, você começou chorando e terminou chorando, é porque a emoção de saber, de sentir a importância que não só do prêmio, mas da sua função naquele momento era muito grande. verdade. Eu acho que o microfone é uma arma, né, Marioca? É uma arma que tem que saber usar, né? Claro. E para mim isso aí foi fundamental na minha carreira a partir daí, né, que eu segui em frente e olha, logo depois entrou uma equipe masculina de esportes, me fizeram o convite para que eu permanecesse, eu continuei fazendo as duas coisas e logo depois saí, né? E em seguida eu recebi convite de uma outra emissora, né? Que foi a Tupi. Eu fui para a Tupi. Logo depois eu recebi o convite através do nosso querido e saudoso Hélio Ribeiro para ir para Bandeirantes. E na Bandeirantes você também passou por lá, você sabe, naquela época principalmente era uma emissora que todo mundo, todo radialista sonhava trabalhar. E não era diferente comigo. Eu comecei a sonhar com a Bandeirantes. Quando eu recebi esse convite, foi apenas para cobrir férias de uma apresentadora que fazia o programa à noite também. Eu fui cobrir as férias, não era nem férias, era 40 e poucos dias, ela parece que teve que fazer uma cirurgia, uma coisa assim, e eu deixei o emprego na outra emissora, deixei a outra emissora para ir para Bandeirantes, porque eu achava que o importante é estar ali, mostrar o seu trabalho, o seu talento, e que as coisas iriam acontecer normalmente. E foi o que aconteceu. Depois que terminou, né, esse período, eu fiquei desempregada por poucos dias. Hélio Ribeiro me chamou de volta e lá eu permaneci por alguns anos, talvez uns 9 anos, e ali eu passei por quase todos os horários, como noticiarista, como repórter, como apresentadora, e trabalhei ao lado de grandes nomes, né? A gente falar de Vicente Leporassi, Hélio Ribeiro, Humberto Marçal, Ferreira Martins, Salomão Esper, Joelmir Betting, e tantos outros, né? Ney Costa, José Paulo de Andrade, todos maravilhosos. E eu tive a honra de estar ali por alguns anos, atuando ao lado desses, nossa, monstros sagrados para mim do rádio. Branca, eu vou explorar um pouquinho mais esse Sim, quesito Bandeirantes, pelo seguinte, nós não temos mais o Hélio entre nós,
todas as pessoas que participam deste programa, desta série Vozes do Brasil, que trabalharam com ele, sempre elogiam, sempre falam alguma coisa a respeito de como era trabalhar, e a gente vai tentando montar outro quebra-cabeça diferente daquele do começo que eu citei, para entender como era o Hélio Ribeiro. Primeiro porque a gente não tem mais o Hélio, porque não tem muitas entrevistas dele disponíveis. Ele não gostava muito de ser fotografado, de participar, de dar entrevista, e também não tinha tempo. Como eu também. Então, vamos falar um pouquinho como era trabalhar com o Hélio Ribeiro. A gente sabe que ninguém é perfeito, tem muita gente que diz que o Hélio era bravo, era exigente, às vezes que era um pouquinho assim, nervoso demais, ou seja, quando dava os 5 minutos nele, ele explodia, mas todos nós temos os altos e baixos, os lados positivos, ou o lado positivo, o lado negativo, mas vamos contar um pouquinho como era nessas várias funções que você ocupou, de diversos horários e tal, como era trabalhar numa empresa com o nome, com o porte de uma Rádio Bandeirantes, que era querida e ainda é por tanta gente, mas principalmente por aqueles que trabalhavam em outras emissoras e que achavam que era um degrau a mais na carreira, e com o Hélio Ribeiro na chefia e como colega no dia a dia nos corredores. Vamos lá. Na verdade, assim, todo mundo parecia que tinha medo do Hélio, né? Parecia que tinha medo porque ele inibia realmente as pessoas. Mas ele era tão incrível, tanto o grande profissional, quanto com as pessoas, porque, na verdade, ele para mim, Malhoca, ele foi um grande professor. Eu não tinha assim receio de chegar, de conversar com ele, de discutir as coisas, de discordar do Hélio, coisa que pouca gente fazia. Eu sou um pouco polêmica, né? E às vezes, quando eu acho que estou certa, eu vou fundo. Então, com o Hélio era assim também. Eu entrava, conversava com ele, discutia, porque quando ele me chamou de volta, depois que a apresentadora voltou daquele episódio que eu narrei para você, ele me chamou de volta, mas dizendo o seguinte: eu tenho 5 mulheres no ar. O que eu tenho aqui agora para você, o que eu tenho aqui agora não é bom para você. E eu perguntei o que ele tinha para mim. E ele disse: você vai ter que ir para a rua e gravar 50 pessoas por dia. Era um programa que seria lançado com Humberto Marçal apresentando, e na época não tinha o Google, né? Então não tinha internet, né? E a gente era um programa de pesquisa, era um programa que tinha mais ou menos umas 20 pessoas na equipe pesquisando, e era perguntas e respostas. Humberto Marçal apresentava, eu ia, gravava 50 pessoas, só que durou pouco, porque eu cheguei nele e falei: vai ter que contratar outra pessoa, sozinha, impossível. E ele realmente contratou uma outra pessoa, e ficou mais suave, né? Ficou mais leve, porque aí não eram mais 50 e sim 25 pessoas por dia. Logo depois disso, durou um pouco, né? Isso aí, acho que uns 2 meses, aí mudou o esquema do programa, ficou mais fácil. Eu ia para o estúdio, gravava as perguntas e o Marçal respondia. Daqui a pouco mudou de novo, eu já não gravava, já ia ao vivo para o estúdio, perguntava e o Marçal respondia. Então, um programa que saiu do ar porque era muito caro, uma equipe muito grande para tocar o programa. Se fosse hoje, seria facílimo, né? Mas naquela época era bem difícil. Bom, ele me deu todas as oportunidades que um profissional gostaria de ter numa emissora como a Bandeirantes. E eu fui. Eu tive também um programa durante 3 anos na chamada Cadeia Verde e Amarela, que eu gravava aqui em São Paulo,
Cheguei a ter, acho que, 3 programas diferentes. Um eu gravava com César Filho, que hoje está na Record, e os outros eu fazia sozinha. Fazia o programa da meia-noite às 2, né, por um longo tempo, saí algumas vezes por motivos particulares, voltei. E o Zé Paulo de Andrade também, né, que era um diretor de jornalismo, ele apoiava, tanto quanto o Hélio, as mulheres. Ele tinha, o Hélio tinha 5 mulheres no ar, e o Zé Paulo também apoiava, e eu me tornei, então, uma noticiarista, né, com o apoio do Zé Paulo. E isso foi acontecendo gradativamente. Eu ia fazendo aquilo que aparecia para mim, eu ia fazendo. E fui me tornando uma profissional versátil, graças a Deus, né? Me tornei uma profissional versátil que fazia tanto noticiário, apresentava programas, fazia reportagens, transmitia carnaval, e assim foi. Nunca tive, respondendo assim direto à sua pergunta, nunca tive problemas com o Hélio, na verdade. Tanto que depois ele saiu da emissora, né? Depois ele foi morar nos Estados Unidos, e o Pedro Vilela, que você conhece, que era também coordenador artístico, ele estava na Globo na época e quis trazer o Hélio de volta. Nos reunimos, Leão Lobo, Claudete Troiano, eu e mais uns 2 profissionais que eu não me recordo do nome agora, a pedido do Pedro Vilela, que fôssemos para a Rádio Globo com ele, para dar uma força, porque já fazia muito tempo que ele estava fora do ar. E nós fomos, desenvolvemos um trabalho bastante interessante. O programa estava bem, mas, na verdade, quem não estava bem era ele. Ele já, quando voltou dos Estados Unidos, ele já estava doente, ninguém sabia, né? Descobrimos depois. E, infelizmente, o programa durou pouco. Acho que foram 11 meses no ar. Não era o perfil dele, a Rádio Globo não era o perfil dele, mas a Globo, naquela época, parece que queria mudar um pouco o perfil da sua programação, e diz que começou com o Hélio. Infelizmente, foi naquela época que ele se foi. Mas eu, como aluna dele, posso dizer que fui aluna dele, tenho uma profunda gratidão, muito respeito e uma grande saudade. Quem não se o poder da mensagem, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Aliás, todos os programas que ele fez, os 2 principais, né, Correspondente e Musical e O Poder da Mensagem, eram fortíssimos. Eu audiência já contei isso aqui. Total, né, Malhoca? Audiência total. Eu me lembro de ter ido, já contei uma vez essa história, vou resumir. Eu fui passar férias em Salvador. Naquele tempo, eu sou ariano. Aliás, qual é seu signo? Você falou 2 vezes da sua maneira de ser. É sempre bom a gente perguntar qual é o signo. Geminiano. Ok. Não, e o ascendente, se lembra, sabe? Não me lembro. Embora eu tenha feito programas assim, eu fiz programas para... depois que eu fui para a Rádio Capital, eu fiz programa aqui na Rádio Capital também, mas eu tinha programa em 5 capitais, e um deles tinha uma astróloga junto, mas eu nunca me liguei em astrologia. Trabalhei também ao lado do Omar Cardoso, Sim. Lembra? Na Bandeirantes, claro. Mas eu não ligo em horóscopo, essas coisas, então eu não sei qual é o meu ascendente, mas eu acho que... Eu gosto de perguntar porque às vezes eu percebo que existem signos em que as pessoas são notadamente decididas. Quando você diz que enfrentava o Hélio e tudo mais, não é uma coisa de geminiano.
No bom Só sentido, que, viu? No bom sentido. sim, claro, claro. Na verdade, Malhoca, ele gostava disso. Ele gostava que as pessoas chegassem e questionassem aquilo que ele estava falando ou fazendo, sabe? Ele gostava disso. Só que as pessoas não sabiam disso, as pessoas ficavam receosas. É. Eu acho que pela própria, olha, só aquela voz tonitruante já assustava um pouco, né? Era uma voz naturalmente grave, Verdade. forte, e o estilo dele também propiciava às pessoas que ficassem um pouco, falaram, pelo sim, pelo não, deixa eu ficar um passo atrás, porque aí eu não vou apanhar tão de perto e até apanhar, que eu quero dizer, não é fisicamente, não. Às vezes até uma palavra pode soar mais pesada, porque a voz é pesada e assim vai. Eu vou concluir aquilo que eu comecei a dizer. Fui passar férias em Salvador, o carro do meu primo quebrou, eu estava dizendo que como bom ariano, eu gostava de aventuras, eu sempre gosto de coisas difíceis, e uma delas era pegar o carro e ir aí, sabe, Brasil afora, ou até já fui para a Argentina, Uruguai de carro, dirigindo, passando por todos os percalços do mundo, mas acho legal de vez em quando. Eu gosto disso, eu sempre gostei disso. Hoje eu não tenho muita condição, nem física, nem a idade permite, mas eu já fiz. Quando eu chego lá no meio da estrada, antes de Vitória da Conquista, eu descubro que o carro do meu primo, na época um SP2, estava com o motor fundido e ele não podia continuar a viagem. Então eu fui até Vitória, consegui um motorista de táxi que viesse com cordas, amarramos, não tinha caminhão para cegonha, essas coisas, não tinha nada para carregar o carro. Um imprevisto para estragar a viagem, mas que você não permitiu. Mas, pois é. Como eu tive que ficar num hotel e não tinha quase nada para fazer, tinha um cinema na época, eu estou falando de 1975, me lembro desses dados. E o que ocorreu? Eu fui, não deem risada, por favor, mas eu fui a uma papelaria comprar cartão postal para mandar para minha família e avisar, olha, estou preso aqui. Por quê? Porque não tinha telefone celular, porque não tinha internet, tudo isso que você já citou antes, não tinha comunicação. Mas qual não foi a minha surpresa positiva de chegar na papelaria, olhar lá para cima, bem numa prateleira alta, Hélio Ribeiro, através das ondas curtas da Rádio Bandeirantes, estava com o poder da mensagem. Nossa, aquilo me arrepiou de tal maneira. Eu fiquei arrepiada agora. Eu falei, eu não acredito. Olha só que distância. Que magia que é o rádio, né, Malhoca? Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso que a gente tem uma função muito importante e tudo mais. Mas eu não estou aqui para responder perguntas nem para contar a minha vida. Eu estou aqui não, tá assim, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vi o seu histórico, eu fui ver Luiz Fernando Malhoca, eu levei um susto. Precisa alguém fazer uma entrevista com você, assim como você está fazendo com a gente. Já fiz várias, já contei minha história para várias pessoas. Então, mas é bom que você faça essas introduções, assim, porque é legal que você conte alguma coisa, porque todo mundo quer saber de você também. Eu quero voltar ao Hélio para contar uma historinha rápida. Vamos lá. Uma vez, eu recebi um convite acho que extinta também, Rádio América, e recebi, ao mesmo tempo, um convite da Rádio Gazeta. E eu fui pedir demissão ao Hélio, mas não falei da Gazeta, falei só da Rádio América, que eu faria um programa às 16h no lugar da apresentadora Lilian Loy. E seria das 4 às 6. E na Gazeta, das 11 ou das 10 à meia-noite, uma coisa assim. E eu me empolguei, falei, poxa, vou trabalhar em 2 emissoras, né? Que legal, e não sei o quê. E fui pedir demissão para o Hélio. Só que eu não falei da Gazeta, que seria a estreia primeiro do que da América. Ele me deu um esculacho. Ele me deu um esculacho
E não vai sair nada, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu saí dali pensando, o que que eu faço? Eu não sabia muito o que fazer. Eu não queria ser ingrata com ele. E a estreia na Gazeta foi primeiro, eu fui, fiz a minha estreia. No dia seguinte, eu cheguei na emissora. A primeira pessoa que falou comigo foi o Antônio Carvalho, o apresentador Antônio Carvalho. Aí ele olhou para mim e falou, tudo bem? Eu te ouvi ontem na Gazeta. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não tem outra emissora para você ouvir, você tinha que ouvir a Gazeta. Aí ele falou, não vai me dizer que você está fazendo rádio escondido. Eu falei, tô. Ai, meu Deus. Bom, passei o programa da Gazeta para uma outra colega, que na época não estava atuando, passei o programa para ela e fiquei aguardando a estreia da Rádio América, com chamada no ar, com meu nome e tudo. Aí, quando foi no dia, eu entrei na sala dele e falei, Hélio, eu estou indo. Indo para onde? Eu disse, é a minha estreia na Rádio América. Aí ele falou um monte para mim e disse, quanto vai ganhar lá? Eu não podia falar da Gazeta, eu já tinha passado. Aí ele falou, quanto vai ganhar lá? Eu falei, tanto. Aí ele falou, tudo bem, vamos cobrir. E o problema não era o dinheiro, na verdade, né? Eu queria um horário mais, assim, menos corrido, porque eu trabalhava de manhã na Bandeirantes, eu gravava para essas 29 emissoras, participava do programa das 10 ao meio-dia, à tarde eu fazia noticiário, ia embora às 6 horas e voltava para fazer o programa da meia-noite às 2. Então, eu estava muito cansada. O problema era esse. Bom, aí ele, depois que ele falou, eu cubro, não sei o quê, eu não tive alternativa. Cheguei na América, estava ali conversando com o pessoal, tinha gente de gravadora e tudo, com flores para mim. Aí passou o coordenador artístico e falou, o que você está fazendo aqui, mulher? Vai para o estúdio. E eu falei, não posso ficar. Ele falou, como? Eu disse, não posso ficar. Agora a gente dá risada, mas na época foi muito difícil. E tiraram a Lilian Loy, que estava no estúdio, num estúdio gravando, para ela voltar para o outro estúdio ao vivo. E eu vim embora, fechei aquela porta, claro, né? Só que aí continuei na Bandeirantes, para minha felicidade, continuei na Bandeirantes e fiquei por mais algum tempo. O Hélio saiu de lá, se não me engano, foi para a capital na época, né? E pouco tempo depois aconteceu o que eu não gostaria que tivesse acontecido. Eu fiquei com um problema, fiquei afastada um tempo, bastante grande, por sinal, e quando eu voltei, tinha uma pessoa no meu lugar, uma outra apresentadora, e aí não deu mais para continuar na Bandeirantes. Aí Você se lembra do nome do coordenador, só por curiosidade e para a gente montando a linha do tempo? Coordenador artístico Lembro, da Rádio sim. América, era o Franco Carlos? Eu acho que era o Franco Carlos, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que era o Franco Carlos. Nós o entrevistamos há algum tempo, ele já contou boas histórias dos tempos de Rádio América. Não tenho certeza se era o Franco Carlos, mas quase certeza. Foi uma coisa muito desagradável que eu fiz, mas eu não tive saída, né? E foi muito desagradável. Você também foi coordenador artístico, não gostaria que isso acontecesse com você, não é? Eu só acho o seguinte, se não tem um contrato assinado, se não tem uma definição já de extrato de uma emissora, saiu daqui,
começou ali, botar a chamada no ar, começar a fazer toda aquela parafernália de marketing e depois correr esse risco, né? Eu acho que naquele tempo as coisas eram mais informais, eram mais simples, não tinha tanto compromisso, né? Claro, você sai de uma emissora, vai para outra, e é muito normal o coordenador falar: eu não quero que você saia, a menos que ele queira, senão não tem jeito. Mas para a gente é muito difícil de uma hora para outra. Eu, N vezes, como coordenador, eu recebi pedidos e eu só dizia o seguinte: se é para melhorar a sua vida, leilão eu não faço, não participo, não topo, pelo menos não topava, agora não tenho mais condição de topar ou não topar nada. Mas a pessoa vinha aqui, porque eu estou ganhando pouco, ok, então vai ganhar mais lá, vai com Deus e tal. Por quê? Porque você mexe no salário de alguém que veio dizer: eu estou ganhando pouco, eu preciso ganhar mais. Você tem que mexer em todo mundo. Porque rádio paga mal, sempre pagou. Ainda hoje, ainda hoje paga mal. Mas hoje existem facilidades que o rádio permite, ele dá uma bonificação, um espaço para você comercializar, ou ele permite que você faça um merchan, que leva mais tempo do que o tempo que você apresenta o programa em si, mas de qualquer maneira você embolsa uma graninha extra, que não aparece no salário, que não aparece no imposto de renda, enfim, não interessa entrar em detalhes, mas é assim. É o que eu falei para você, que na época não era o fator dinheiro, né? Era cansaço mesmo. E eu, com uma filha pequena para criar, eu não tinha tempo para nada, porque eu fazia televisão também. Eu fiz parte do júri do Chacrinha, eu fiz o Bolinha por muito tempo, eu fazia Japão Pop Show, imagens do Japão. Então, minha vida era uma loucura, eu corria muito o tempo todo, e isso foi me desgastando, né? Então, eu queria uma vida mais tranquila. Aí pensei que ali na América e na Gazeta, para mim, seria ótimo, porque não tomaria todo o meu tempo e eu ficaria menos cansada. Até que um dia eu decidi que não faria mais televisão, não quero mais, achava que você perde a sua liberdade, né? Você perde por pouco, vamos dizer. Então, já tinha tido experiência antes na Tupi, tentaram fazer de mim uma atriz, porque a minha filha chama-se Mila. Ela, quando criança, ela fez muito sucesso fazendo, junto com a Mila Moreira, que nos deixou faz pouco, né? Junto com a Mila Moreira, na Ródia, ela fez muita coisa em propaganda, fez 3 novelas na Tupi, e ali, eu acompanhando a minha filha na época, as coisas foram acontecendo, os convites aparecendo, e eu fui entrando, fiz algumas novelas como coadjuvante, né? Estava iniciando carreira, tudo, e aí eu decidi que não faria mais nada assim de televisão, parei com tudo, porque eu queria ter tempo, né, para dedicar um pouco à minha filha, para me dedicar um pouco à minha filha. E, bom, voltando ao Hélio, quando na Globo também, ele tinha uma postura assim, não era de braveza, ele não era uma pessoa brava, ele era polêmico, ele gostava das coisas muito certas. E ali, o dia que eu saí também, que eu falei que não poderia continuar no programa, também ele brigou comigo. Mas depois ficou tudo bem, porque a gente já sabia, né, do problema. Eu voltei a falar do Hélio porque você fez aquela pergunta, né, Malhoca, de se era difícil trabalhar com ele. Para muita gente era muito difícil, mas eu e Claudete Troiano, eu acho que a Claudete também pensa da mesma forma, a Sônia Abrão, que também trabalhou com ele, ele foi um grande professor,
uma grande ajuda para a nossa carreira. E eu tenho muita saudade dele. O Hélio não é que foi, o Hélio sempre será lembrado como um grande nome do rádio. Nós aproveitamos toda a oportunidade que temos nesta série que estamos contando um pouco da história dos 100 anos de rádio. O Hélio é um dos grandes mestres. Pena que ele não durou quanto poderia durar. Infelizmente. Então, não fez tudo o que ele gostaria de fazer, porque ele voltou algumas vezes. Eu também tenho algumas historinhas que eu conto assim muito esporadicamente. Ele voltou um dia lá dos Estados Unidos para trazer um projeto para o Dr. Samir Razou, nosso diretor superintendente, que cuidava da área comercial. Aí ele passou na sala, falou com a minha secretária, Isabel, e ela, obviamente, falou: Hélio quer falar com você. Eu falei: que Hélio? Ele olhou para mim e falou assim: respeita essa cadeira, garoto. Você está usando a minha cadeira e a minha mesa. Isso aqui me pertence. Eu falei: sem dúvida nenhuma, farei o possível para honrar e para absorver aquilo que você eventualmente deixou, a energia positiva que você deixou nessa sala. Me arrepia de lembrar, porque foi exatamente um momento em que eu não sabia quem entrar na sala, foi assim, ex abruptus, como diziam os latinos. Ela abriu a porta, ela entrou, falou o que tinha que falar, e depois, mais para frente, a gente conversou algumas vezes, ele demonstrou vontade de voltar, mas ele sabia que não havia como, porque o Hélio tinha que ser diretor da rádio. O Hélio não podia ser um apresentador simples verdade. Um apresentador que tinha um contrato, não importa o valor, ia lá, abria o programa, fechava o programa e ia embora. Ele precisava cuidar de tudo, porque ele fazia aquilo que ele fazia como diretor, ou seja, a programação, o projeto da emissora, para ser alguma coisa importante demais. Né? Então, ele tinha um cuidado especial, né, Malhoca, com todos os programas, ele queria tudo perfeito, inclusive esse horário da meia-noite às 2, que naquela época era muito diferente de hoje, eu não sei porquê, mas era diferente. O programa era muito útil às pessoas, né? E eu tenho, assim, meu Deus, tanta história, sabe, durante aquele período, histórias até engraçadas, pessoas que queriam me dar barco de presente, outras que ficavam na porta da emissora. Uma vez ligou uma pessoa e disse que foi à porta da Bandeirantes para me ver sair às 2h da manhã. No dia seguinte ligou para dizer que queria me oferecer um barco. Imagina você. Outra pessoa: olha, eu vi o seu carro, você está precisando de um carro novo. Uau, essa também? Olha, Malhoca, é incrível, né? Tem assim, N histórias, presidiários que se apaixonavam, sabe, que teve um presidiário que escreveu um livro dedicado a mim, a Marília Gabriela e a mais 3 apresentadoras da época. Aquele livro dedicado, contando a história dele e tudo. E, assim, muita coisa, né, que a gente vivenciou durante esse período. Foi muito interessante, apesar do horário, né, mas era esse horário que possibilitava a gente fazer coisas como o que eu narrei para você antes, das pessoas que desistiram do suicídio. A gente deve se lembrar, só uma coisinha, a gente deve se lembrar que não é a quantidade de pessoas que decide alguma coisa, é a qualidade, quem está disponível para ouvir o rádio. Por isso que alguns diretores, nem sempre valorizando muito a noite e a madrugada, colocavam alguém para gravar uma música e uma falinha, às vezes a hora certa era gravada, e eu sempre, quando tive possibilidade, porque também a gente não é dono do dinheiro da emissora, e a noite custa, porque além de ter
uma pessoa ali o tempo todo, ela tem o horário com acréscimos por causa do horário específico, ou seja, não só da hora extra, mas do adicional noturno. Isso tudo implica numa série de coisas. Implica no imposto de renda, implica no adicional que ela vai ter nas férias, enfim, uma série de coisas, e isso tem que estar no papel e no caixa. Se não tem, e às vezes não havia patrocínio, por quê? Porque muitos clientes achavam que a noite não funcionava, que não tinha ninguém acordado, e eu sempre disse, São Paulo é uma metrópole maior do que vocês imaginam. Tem muita coisa funcionando. E que trabalha, que funciona 24 horas, né? Muitas categorias trabalham a noite inteira. Sim. Hospitais, bancários, muitas. Edifícios que têm uma portaria funcionando, verdade. 24 horas por dia, e tem alguém lá disponível para ouvir o rádio e acompanhar. Taxistas, pessoal de hotel, enfim, né? É um público especial, na verdade, né? E muita gente que sofre de insônia, que, sabe, como o caso que eu narrei para você dessas 3 pessoas que tomamos conhecimento, né? Uma delas, inclusive, foi a Bandeirantes para me conhecer, que era uma advogada, e eram pessoas que mereciam, né, um carinho maior, porque a gente sabia, né, o que as pessoas estavam passando. Passei por vários horários, aliás, todos, né, todos, como eu disse para você. Depois, na Rádio Capital, fui para a Rádio Capital, que saí e voltei algumas vezes da Capital também. Na Capital, eu passei por... fazia noticiário à tarde, fazia um programa das 5 às 7, depois retornava às 11, das 11 à 1, com jornalístico, né, junto com um colega de trabalho, e fazia um programa para 5 emissoras de 5 capitais: Curitiba, Porto Alegre, Acre, Belo Horizonte e não sei mais o quê. Foi muita coisa. Você se lembra de, se é que existia, uma maneira com a qual você se despedia dos programas? Tinha algum bordão, alguma frase comum assim que você repetia sempre, não? Sempre teve, sempre uma mensagem de otimismo, né? Sempre procurava uma mensagem de otimismo. No programa da Bandeirantes, por exemplo, eu começava sempre com música do Roberto Carlos. E eu dizia boa noite, Roberto. Ou bom dia, boa noite, Roberto, assim. E no final eu sempre dizia, mais um dia que se inicia, que ele seja cheio de coisas positivas, que ele seja um dia só de coisas boas, tipo assim, uma mensagem de otimismo para encerrar o programa e para que as pessoas ficassem com aquilo, porque se você fala uma coisa positiva, aquilo fica, né, Malhoca? E é isso, eu encerrava o programa sempre com uma mensagem. Eu quis ser sutil para dizer a você que o nosso bate-papo chegou na hora da despedida. Que pena. Eu estava me segurando aqui, porque tem tanta coisa que eu ainda quero perguntar, mas a gente tem que respeitar não só o espaço, como o horário e também o tempo das pessoas. Então, eu quero agradecer demais o fato de você ter... aliás, agradecer antes de agradecer a você, quero agradecer ao meu amigo querido Renato Zukauskas, o Zuka, que foi quem me recuperou, quem conseguiu descobrir você, porque Renato Zuka, tem um tempinho? Renato Zuka, maravilhoso, trabalhei com ele na Rádio Atual. Na Rádio Atual eu fiquei por 3 anos fazendo, fiz o programa pela manhã, depois à tarde, durante 3 horas, né, e num dos horários eu tinha o Renato Zuka antes, né, ele terminava o programa e eu começava o meu, ele sempre com muita audiência,
e é uma figura maravilhosa, né? Um grande profissional, hoje advogado, morando no Paraná, né? E eu fiquei muito feliz com essa ponte de ligação, que foi através da minha grande irmã, minha grande amiga e irmã, Marta Volpiani, que é atriz, que faz a voz da Florinda do Chaves. Legal. Que você já deve ter assistido, né? Ela estava em Portugal quando o Zucca entrou em contato com ela, lembrou que nós éramos amigas, né, que nós somos amigas, e foi através da Marta que houve esse contato. E eu fiquei muito feliz de reencontrar o Zucca e poder ter esse encontro com você, Malhoca. Agradecer muito pelo carinho, pelo convite. É uma honra muito grande para mim. Muito obrigada. Ainda faltou contar muita coisa. Mas como Hélio Ribeiro, eu também não sei muito da entrevista. O esquema é bater papo, é contar um pouquinho disso, uma conversa entre amigos, e todos os que estão nos vendo também são nossos amigos e vão ampliar cada vez mais essa rede. Muito obrigado ao Renato Zucca, que já participou desta série, já contou bastante da sua história. Ficou maravilhoso. Obrigado a você pela oportunidade de revê-la depois de muitos e muitos anos. Muitos anos, verdade. Quando você estava começando a minha carreira, quando você estava já no auge, estava fazendo um trabalho bastante importante, mas a gente ainda combina, quem sabe voltamos a conversar ainda nesta série. Tem muita gente para contar a história, mas a gente acha um tempo. Obrigado, Branca. Muita coisa interessante para contar e fica para a próxima. Eu te agradeço muito. Um beijo grande. Você, por favor, vá lembrando de coisas, anota, e um dia a gente combina uma outra data e volta a contar mais histórias. Um beijo grande para você também. Com certeza. Um beijo, meu querido. Até mais. Foi Branca Amaral que participou com muita alegria para mim, para o meu coração, para esta série, né, para esse projeto todo, e contando histórias que fizeram relembrar tantas e tantas coisas e contando coisas que a gente também não sabia. Nesses 100 anos de rádio e mais 100, eu quero agradecer a sua participação, quero dizer a você que continue, a gente já estourou o horário, mas semana que vem a gente está de volta. Tá bom?